Muito bom dia, 10 em ponto, horário de Brasília. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Morning Show pela Jovem Pan. Nossa revista radiofônica que traz entretenimento, prestação de serviço e, mais importante que tudo, informação. Estamos na terça-feira, 30 de maio de 2017. Que isso, meu camarada? Apresentador Danilo Gentili recebe notificação da deputada Maria do Rosário e rasga o documento e o esfrega nas partes pudendas. Ô, louco, meu. Parceria abalada? Porque a cantora australiana Iggy Azalea apagou do Instagram as fotos em que aparece com a Anitta, hein? As duas gravaram uma música juntas na sexta e se apresentaram no programa de Jimmy Fallon. Fala que eu te escuto. Pelé volta a comentar jogos da seleção brasileira na TV. Será nos amistosos contra a Argentina e a Austrália, agora no mês de junho. Esses são alguns destaques do Morning que está só começando nessa terça-feira. Paulinha, muito bom dia, senhorita. Bom dia, Ed. E aí? Que sorriso bacana. Que hoje eu vi uma cena tão fofa. Tão sério? Love essa manhã. Onde você tava? Tava no metrô, acredite se quiser. No metrô? Eu não sou de vir de metrô pro trabalho, mas hoje eu vim de metrô. E aí, tava ali um casal, estavam meio fofes assim, quando de repente ele pediu ela em namoro. Ainda tem isso, ali sabia? No metrôzão cheio, abarrotado. Não tava tão cheio, tava até tranquilo. E aí ele pediu ela em namoro. Ela disse que bonito. Sim, e rolou aquele love matinal. E eu fiquei feliz, sabe? Porque tá difícil esses dias, né, Edgar? É. Então acho que hoje a gente merece uma hash fofa. Oi? Foi na Estação Paraíso? Foi na estação. Foi na estação, sim, Vini. Quase que a gente se encontra, né? Mas o negócio é o seguinte. Quero uma hash fofa, uma hash do amor. Eu quero aqueles gifs de coração, aquela coisa linda. Porque hoje a hash é namora comigo. Dá um arroba no seu crush. Chama o love, entendeu? Posta aquela foto do aniversário de namoro. Pede alguém em namoro, porque junho tá aí, queridos. Né? Dia 12 tem aquela data que quando está sozinho, enfim... Não presta não, né? Que é dia 12. Então, hashtag namora comigo. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, que está precisando de amor, diga-se a parte. Muito amor. Agora no WhatsApp vou na mesma onda, Paulinha. Você contagiou com o seu amor aqui nesta manhã de terça. Então vai lá, participe pelo nosso WhatsApp 11 931 17 1009. Queremos muitas mensagens em vídeo. O quê? Na mensagem? Claro, você se declarando. Para de enrolar, né? Se declare a pessoa que você ama, né? Peça em casamento, faça a sua declaração, aproveita o Morning Show. Podem aparecer juntos, inclusive, no vídeo, né? No local inusitado, você vê a Paulinha, encontrou um casal aí, né? Um menino que pediu... O menino era menino pedindo a menina em namoro? Era isso? Olha aí, que beleza. Assim. Olha que cena. Mas cuidado, gente. Não vai naquela onda do after sex selfie lá. Não precisa mandar esse tipo de imagem pra gente essa manhã, tá? Não se esqueçam, é um programa familiar. Deixa eles à vontade. Deixa eles tranquilos. Você acha? Pode? Acho que sim. Bom, então vai com vocês aí. Vai lá, pode ser em áudio ou em vídeo, a preferência é vídeo hoje, tá bom? Manda lá a sua declaração, peça a pessoa que você ama em namoro ou casamento, tá valendo, e no final do programa tem o sorteio da nossa camiseta aqui do Morning Show. Mostra a cara, vai lá, 11 931 17 1009. No mais, nesta abertura eu convido você a curtir o nosso Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai lá, o nosso Facebook é o JP Morning Show e o canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia, colados aqui na Jovem Pan. Vamos lá, engatar uma segunda já? No programa de hoje, homem de frases impactantes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, disse que a corte não é joguete nas mãos do governo. A declaração é uma resposta às informações de que integrantes do TSE pediriam
vista no processo sobre a chapa Dilma Temer, para dar uma sobrevida aí ao governo de Michel Temer. Ellen, o que a gente mais precisa saber sobre essa reação do ministro Gilmar Mendes, hein? Bom dia. Bom dia. Gilmar Mendes, que não é exatamente uma pessoa calada, né, recatada, ele já é conhecido por frases de efeito, por estar sempre se posicionando na mídia, e mais uma vez ontem, em uma entrevista à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ele acabou dizendo isso, que não é joguete, né, nas mãos do Palácio, porque, segundo ele, são as fontes do próprio Palácio que estão vazando para a imprensa por interesses, né, que os ministros do TSE devem pedir vistas do processo para poder beneficiar Michel Temer. E ele disse, olha, não é nada disso, essas fontes estão vazando isso, estão vazando por interesse, mas a gente não atua dessa forma lá no TSE. Se isso ocorrer, não é por interesse do Palácio, se isso ocorrer é por uma forma de atuação da Corte, mas não por interesse do Palácio. E mais, ele disse, isso só está acontecendo, esse tipo de vazamento só está acontecendo porque o Planalto, as fontes do Planalto, abre aspas, são outro ramo das organizações Tabajara, que é no que se transformou o Brasil. Para quem não lembra, as organizações Tabajara são aquelas organizações criadas pelo grupo Caceta e Planeta. Organizações Tabajara. Muito bem, olha só. E aí, que inclusive nosso colega aqui, né, o seu Caceta, que está aqui conosco, o Madureira faz parte. E aí o que aconteceu? O Hélio de la Penha, um dos cacetas, se sentiu ofendido, mandou um tweet lá, brincadeira, né? Foi uma brincadeira, mas mandou um tweet pro Gilmar Mendes assim, pera aí um pouquinho, ministro. Desculpa. Organizações Tabajara apenas vendia produtos de origem duvidosa. Mas comparar o Brasil com organizações Tabajara, aí o senhor já está ofendendo. Aí, na noite passada, o ministro Gilmar Mendes responde e diz, olha, realmente eu fui demais aí, eu não queria ofender as organizações Tabajara. De fato, peço desculpas a vocês que criaram essa entidade, porque a minha intenção ao fazer essa comparação entre o Brasil, o que se tornou o Brasil, as organizações Tabajara, foi excessiva. Eu não queria ofender a organização respeitável que vocês criaram. Ô, Augusto, bom dia, Augusto. Nem nas organizações Tabajara haveria um ministro do Supremo que falasse tanta bobagem como Gilmar Mendes, né? Ô, Augusto, bom, essas desconfianças aí não são à toa, né? O processo naturalmente já é lento. Esse, no caso, vem se arrastando, né? A passos bem lentos. O próprio Gilmar disse certa vez que o cenário político poderia, sim, influenciar na decisão do TSE. Como é que fica aí na tua visão? As desconfianças existem principalmente em decorrência do que fez e faz o ministro Gilmar Mendes. Eu lamento dizer isso, mas eu não acredito na sinceridade do ministro. Eu nunca fui de embarcar em teorias conspiratórias, mas ontem, conversando com um dos assessores do presidente Temer, eu ouvi uma tese que faz muito sentido de que isso aí é jogo de cena. Que o Gilmar disse isso justamente para preparar o terreno para algum pedido de vista ou para mostrar ao Brasil que é muito normal o presidente Temer recorrer de qualquer decisão, como vai recorrer, quer dizer, não é imediata a cassação, quando o que existe é um processo onde deveriam ser cassadas, impugnadas, sei lá qual é o termo, anuladas as duas chapas. A do Aécio também. Há elementos para caçar. As duas chapas se valeram de meios ilegais para tentar ganhar a eleição. O Gilmar Mendes teve uma conversa que, para usar o linguajar dele, nada republicana, conversa que vazou da delação do Joesley Batista, em que ele combina com Aécio Neves uma pressão sobre o senador Flecha Ribeiro para votar determinado projeto. Eu nunca vi isso. Isso, se acontecesse na Corte Suprema Americana, o ministro já ia direto para o Departamento de Recursos Humanos ali do governo, dizendo, ó, tô fora, não dá para continuar. Há pouco ele disse que mudou de ideia. Agora não se pode mais fazer a pessoa começar a cumprir a pena depois de condenada em segunda instância. Precisa da terceira. Por quê? Porque amigos dele estão se aproximando dessa situação. Então já não basta a confirmação
pela segunda instância do que foi decidido na primeira. Precisa de uma terceira. Daqui a pouco ele votou, ele pensava diferente até outro dia, como lembrou o ministro Barroso. Então, eu acho que a declaração do ministro Gilmar Mendes não deve ser levada a sério. Vamos lá com o nosso quadro informal aqui no Morning Show. Não convidem para a mesma festa. Os personagens de hoje são o apresentador Danilo Gentili e a deputada federal Maria do Rosário. Vini, conta pra gente o que tá pegando entre esses dois agora. Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso, camarada? Eu acho que foi isso que a Maria do Rosário falou quando recebeu uma certa encomenda aí do Danilo Gentili. O que aconteceu é o seguinte, aliás, Edgar... poucos políticos iriam a uma festa do Danilo Gentili, né? Porque ele ultimamente tem se envolvido em muita polêmica realmente envolvendo Quem que estaria na festa dele, brasileira. Vini? O Roger estaria? O Roger, o Rei Bianchi, sei lá. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte, a deputada do PT, Maria do Rosário, processou o Danilo Gentili, que recebeu uma notificação na casa dele, com algumas compilações de tweets que o Gentili fez, satirizando, fazendo algum tipo de piada com relação a Maria do Rosário. E aí, ao receber esta encomenda, essa correspondência na casa dele, o Danilo Gentili, digamos, tratou de um jeito não muito especial esta correspondência. Vamos ver no vídeo, Edgar. Tudo bom, pessoal? É o seguinte, eu recebi um Sedex e eu faço questão que vocês vejam. Esse daqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o... Como é que dizem aí nos youtubers dos jovens? Unboxing. Rufem os tambores. O que será que é? Quem que me mandou? Olha só. Esta senhora. O que essa senhora é? O que ela é? Deputada. Opa. Vamos ver o que ela tá falando. Tem uma página. Tem duas páginas. Tá bem assinadinha aqui, ó. Né? Tá bem aqui. Parece que eu fiz umas tuitadas que ela não gostou. Não sei porque não li, mas tá aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Parece que eu fiz umas tuitadas que ela não gostou, né? Bom, então é isso aí, uma correspondência oficial, né? Oficial. O que será que eu fiz que ela não gostou? Eu não faço ideia. Vamos ver, deixa eu ver. Tá aqui? Meu Deus, não vai dar pra ler porque eu rasguei. Meu Deus, rasguei de novo. Bom, então ele vai rasgando essa correspondência enviada pela deputada Maria do Rosário, né? Ele mostra ali antes o nome dela, no nome deputada, ele acaba colocando o dedo ali no D e no DA, né, deixando outro termo se referindo a Maria do Rosário. E depois, Edgar, de rasgar a correspondência, mas não é por isso que ela vai ficar não satisfeito, o Danilo Gentili vocês, tá? Ainda coloca a correspondência aqui, né? Dentro da cueca. Tudo, com todo respeito, Vossa Excelência, com todo respeito, pelo amor de Deus, hein? Bom, aí o vídeo vai seguir, ele vai até os Correios entregar, né, devolver a correspondência para a deputada Maria do Rosário e diz o seguinte, né, para Maria do Rosário e qualquer outro deputado de qualquer outro partido, eu pago o seu salário, então eu decido se você cala ou não a boca, nunca ao contrário. A deputada Maria do Rosário respondeu este vídeo do Danilo Gentili também pelo Twitter dizendo o seguinte: sofri outro ataque daquele que se diz comediante, comprova viés machista e autoritário. Criminoso vai responder à justiça e assim será. Então, é um caso que certamente vai parar na justiça aí. Vamos ver o que a justiça decide desse confronto aí, Danilo Gentili e Maria do Rosário, Edgar. Vamos aos comentários ou temos comentários ou não temos comentários? Precisa? Esse tipo de coisa a gente vai passar batido. Né? Augusto? Não precisa comentário, né? Eu acho que tinha que ter a Maria do Rosário falando, mas o que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Paulinha, você agora, querida.
Vamos girar o assunto aqui, vamos falar de duas divas do showbiz. Depois de uma parceria muito comentada e celebrada, até a cantora australiana Iggy Azalea, ela apagou do Instagram as fotos com a Anitta. Eu quero saber por que isso aconteceu, já que no programa do Jimmy Fallon, elas estavam ali, né? A Iggy Azalea estava, assim, super anfitriã com a Anitta, recebendo a Anitta. Pois é. Next month, performing her new single, Switch, featuring Anitta. Give it up for Iggy Azalea! Olha, a gente tá vendo a apresentação aí no Jimmy Fallon. Lembrando que não é Anira Jimmy Fallon, é Anitta, tá? Então vamos procurar saber com o pessoal do Twitter como é que fala português. Então a gente pode falar errado também, o A Iggy gente pode Azalea. falar Iggy Azalea também. O Ed falou de duas formas diferentes, o Jimmy Fallon falou de outra também. E ela fala de outra, E ela né? fala de outra, Mas então, tudo bem. Então cada um a fala o que Anira tava lá. Só que é bom lembrar o seguinte, essa música é da Iggy, tá, gente? Não vamos esquecer, é do álbum dela. Aí entra a Anitta faz o featuring. Foi demais a apresentação. Achei que a Anitta tava lindona, poderosona. A Iggy também. Só que aconteceu uma coisa, Ed. No final da apresentação, em vez de terminar naquele pá, tipo as duas, a Anitta tinha saído do palco. Isso. Né? E aí depois vem o Jimmy Fallon pra encerrar o programa, tal, chama a Anitta vem. No vídeo que tá na internet do Jimmy Fallon, você até não vê o que acontece um pouquinho depois, mas eu assisti a íntegra. E um pouquinho depois, a Iggy puxa a Anitta, tipo, vem aqui pra câmera, amiga, fica aqui na frente e tal. Só que os fãs ficaram, assim, tipo, #chateados. Queriam que a Anitta tivesse ficado até o final da apresentação, Mas não ela sei. tinha a música, a participação dela terminaria ali, né? Ela ficaria meio sem, tipo, dançando porque só os ali, né? últimos vocais do refrão, quem faz é a Iggy, não tem a voz da Anitta. Mas enfim, de qualquer forma, essa foi a opção feita, ela saiu do palco, os fãs ficaram um pouco chateados. E aí, o que o brasileiro faz quando fica chateado, Edgar? Vai lá nas redes sociais, né, mandar o seu recado, muitas vezes em português, que é maravilhoso, que a pessoa nem entende. Então foram lá no Instagram da Iggy e começaram a falar, tipo, miga, você é falsa. Por que a Anitta não ficou até o final? Ou, tipo, queríamos mais Anitta, sei lá. Foram lá encher o saco nas fotos da menina. E aí parece que agora ela apagou as fotos que tinham a Anitta. O que não adiantou nada, porque agora em qualquer foto a galera tá indo, tá rolando até fora Temer nas fotos da Iggy Azalea. Tipo que, enfim, sei lá, deve estar de saco cheio. Fato é que a Iggy tem 10 milhões de seguidores, 10 milhões e meio, mais ou menos, de seguidores no Instagram. Sabe quanto tem a Anitta? 20 milhões. Caramba. É muita gente pra encher o saco. É um exército. Então, eu não sei se foi boa essa de tirar a foto. Vamos acompanhar. Se ela não vai ter que apagar esse Instagram, porque acho que nunca mais o pessoal vai parar de encher. Mas o fato é que daqui a pouco a Anitta lança uma música nova, a Iggy lança o álbum dela, enfim. E quem sabe as pessoas esqueçam disso. Tem o próprio clipe da música, que tá todo mundo esperando. Tiveram imagens vazadas dela super poderosa ali juntas. Enfim, vamos aguardar. Mas parece que teve probleminha, né? Teve que apagar as fotinhos. Isso aí daqui a pouco elas vão Isso aparecer. não acontece com a Gal Costa, com a Maria Bethânia. Não acontece, né? Isso nunca aconteceu com essas cantoras. Não tinha redes sociais com esse pessoal. Agora aqui, o que acontece? A Anitta mesmo, a Mudado Anira... nesse país, e Augustão? A Anira mesmo falou que tava super feliz, publicou no Instagram dela que adorou e tal. Olha aí, a gente tá vendo o finalzinho pra você que tá acompanhando na internet. Quando o Jimmy Fallon fala, cadê a Anitta, cadê? Anira, vem aqui, Anira, querida. Entra. Daí ela entra. Então, assim, tá tudo certo, gente. Vamos parar, né? Foi legal, tá bacana, né? Não precisa causar inimizade entre as minas. Mas você sabe que eu fui metralhado Será que causou? também? Acho que nem causou. A gente tá aqui falando e elas estão amigas, Daqui a pouco tomando, fazer sei lá, uma um foto drink. aí juntas novamente e tá tudo certo. Eu fui metralhado também pelos sons da Anitta, num vídeo nosso falando sobre essa participação da Anitta no Jimmy Fallon, que eu falei que ela fez uma parceria com a Maiara e Maraísa, e não foi com a Maiara e Maraísa, foi com a Simone e Simaria. Eu confundi. Nossa senhora. Não, mas Mas foi erro de pronúncia ficaram isso, revoltados. Pô, ficaram dá pra revoltados. confundir, vai, é muito Foi nome. erro de pronúncia. Muita Pois é. dupla, muito nome, Vini. Tá tudo Eu bem. fiquei chateado. Não, tá tudo certo, gente. me A Anitta recuperando. tá fazendo bastante sucesso, eu acho, com essa apresentação. Acho que a galera gostou bastante e cada vez vai conhecendo mais o nome dela. Daqui a pouco tá ela sozinha lá, tá ela sentada
conversando realmente com o Jimmy Fallon na cadeira, tendo mais a dizer. É isso aí, gente. Vamos apoiar, vamos exaltar, não vamos ficar causando briga nas redes sociais. Falado. Vamos aqui voltar à política. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pretende votar hoje o parecer do senador Ricardo Ferraço sobre a reforma trabalhista. O relatório é favorável à aprovação da proposta. Será que a oposição vai permitir isso? Tem toda uma queda de braços aí no Senado acontecendo na comissão, né? Um acordo de líderes aí, né, da base governista sinaliza, né, com a ideia, né, Trindade, de votar em um requerimento de urgência, né, porque garantiria essa aprovação aí rapidamente. O que você tem a dizer pra gente aí? Vamos ver se a oposição deixa, porque a oposição também tá resistindo, né, Trindade? Bom dia. Pois é, um assunto explosivo, viu? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, já começou aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a sessão. As excelências hoje não estão alteradas como na semana passada, não. Estão mais calmas aqui e há até uma discussão para discutir hoje, né, encerrar a discussão, apresentar emendas e a votação ficaria para a semana que vem. Olha, este é um assunto que eu considero mais explosivo até do que a reforma da Previdência. Sempre foi tabu aqui no Congresso Nacional qualquer possibilidade de debate ou de discussão de mudança na CLT, né, que é a legislação trabalhista. E esse projeto apresentado pelo presidente Michel Temer aqui ao Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara dos Deputados, prevê ali mais de 110 mudanças ou trocas ali na CLT, mas privilegia o debate entre patrões e empregados, através, evidentemente, dos sindicatos, e da coisa negociada acima da coisa legislada, é o termo que se usa por aqui. E esse projeto está neste momento na Comissão de Assuntos Econômicos e depois passa por duas outras comissões. O presidente, o senador Tasso Gereissati, na semana passada, irritado com aquela confusão, troca de ofensas, empurrões, ele deu a matéria como lida. É um passo aqui na comissão. E hoje a situação está mais calma, foi retomada aqui a sessão, a oposição também está mais tranquila e neste momento estão debatendo aqui se é possível fazer o chamado acordo de procedimento. Acordo de mérito seria mudar o texto. Isso é como vamos votar. A indicação é que fica para a semana que vem. Mas esse, repito, é um tema muito importante e polêmico aqui, a reforma trabalhista. Não é emenda à Constituição e é possível sim que esse projeto seja modificado, aprovado aqui no Senado Federal, viu, Edgar? Ô Augusto, além da oposição, né, tem o próprio trâmite original, né, que o próprio presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele queria que as coisas seguissem o rito, a manutenção desse cronograma original aí, né? O acordo estava previsto para 3 comissões. Isso, agora há pouco, na abertura do seminário sobre alimentação do futuro, que a Jovem Pan está promovendo aqui no Tivoli Mofa Regi, eu conversei com o senador Ronaldo Caiado, que fez uma palestra na abertura, no painel de abertura, e embarcou para Brasília para votar. E ele disse o seguinte: não vão ser repetidas as cenas da semana passada. A oposição não vai mais tentar impedir a votação a qualquer custo, nem vai tomar o microfone do presidente, então nós estamos preparados para isso aí. O que mostra, o mais importante dessa declaração é o seguinte: o Ronaldo Caiado tem feito críticas duras ao governo Temer, ele não o apoia. As reformas, a votação das reformas está deixando de ser uma bandeira do presidente Temer para ser uma bandeira da maioria parlamentar. Se isso acontecer, elas serão aprovadas, seja qual for o destino do atual presidente Temer. Ele deixou muito claro isso aí, o Ronaldo Caiado. No caso, uma fonte absolutamente insuspeita por não ter a menor simpatia pelo Temer. Trindade, nos informe aí as cenas dos próximos capítulos. Qualquer novidade é só chamar a gente, tá? Perfeito. É isso mesmo, viu? E deputados e senadores aqui acham até que a reforma foi pequena demais, tímida. Eles queriam mais mudanças. Imagine que isso agora abre a possibilidade dessa negociação, um pacto de divisão de horas de trabalho, o trabalho remoto, né, que já é uma realidade, e também acordos como, por exemplo, a divisão de férias em 3 etapas. Então, são considerações ditas aqui como óbvias e que ainda não cabem na legislação trabalhista. É isso, Edgar. Nós vamos acompanhar aqui. As excelências estão calmas mesmo hoje aqui.
Valeu, Trindade. Obrigado. Bom trabalho pra você aí em Brasília. Obrigado, bom dia. Daí, Zé Maria Trindade falando com a gente. E estamos aqui no nosso primeiro momento, nessa primeira meia hora do Morning Show, convocando você a exalar amor, a colocar pra fora o seu amor. Participe da nossa enquete no WhatsApp hoje, 11 931 17 1009. Faça a sua declaração. A quem você ama, em vídeo, tá bom? Pode aparecer até junto com o pretendente ali fazendo o pedido de casamento, o pedido de namoro, como foi o que a Paulinha viu hoje no metrô, vindo aqui pra rádio, né, Paulinha? E participe com a nossa hashtag também. Aqui no Twitter, hashtag namora comigo. Felipe Lohan já diz, prometo que não posto textão no Face. Isso é qualidade. Isso é qualidade. Agora 10 horas 26 minutos, horário de Brasília. Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute alimentação do futuro. Oferecimento Cardil e Tetra Pak. Tá acontecendo agora o Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute a alimentação do futuro. Painéis estão ocorrendo no Hotel Tivoli Mofa Regia aqui em São Paulo. Para quem quiser acompanhar tudo o que acontece por lá, o fórum está sendo transmitido ao vivo no jp.com.br/mitos e fatos. Vou conversar agora com o nosso repórter, nosso colega Vitor La Regina, que traz informações diretamente do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Bom dia, Vitor. Bom dia, Edgar. Tudo bem? Grande abraço a todos o pessoal aí da bancada do Morning Show. Nesta terça-feira, mais um grande evento da Jovem Pan. E neste Fórum Mitos e Fatos, a alimentação do futuro, a Jovem Pan já encerrou o primeiro painel que falou sobre o desperdício de alimentos. Você sabe que tem um dado da ONU, Edgar, para alimentação e agricultura, a FAO, né? Registrou em 30% a quantidade de comida em todo o mundo que vai para o lixo todos os anos. Nós estamos aqui com um dos participantes deste primeiro painel, que é o Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Presidente, primeiro discutindo sobre essa questão do desperdício de alimentos, que é um problema mundial, não só do Brasil, e eu também queria saber do senhor como é que o setor de proteína animal tem aí lidado com os problemas provocados até pela Operação Carne Fraca ultimamente. Nós temos feito uma campanha, verdadeira campanha nos últimos tempos, para mostrar que é absurdo o desperdício de alimentos no Brasil. 15 milhões de toneladas daria para alimentar 19 milhões de pessoas. O norte do Brasil, vários países que têm um tamanho menor, entre eles o Chile, e estamos jogando tudo isso no lixo. 43% das hortaliças são desperdiçadas. Carne, 4%. Leite, 8%, entre as coisas todas que nós estamos elencando. Eu acho que é uma questão de educar, de preparar e de capacitar as pessoas. Por exemplo, como é que pode, num Brasil que tem uma economia tão avançada e usa tanta tecnologia, você perder com máquinas modernas no plantio, no transporte, na armazenagem, tanto como nós perdemos? Esse tema foi fundamental. A Jovem Pan acertou na mosca. Nós estamos passando esses dados da ONU, porque não é apenas o alimento que se perde, é o trabalho que se perde, é a água que se perde, é o solo que a gente deixa depauperado, fertilizante, é tudo. É um conjunto todo da nossa economia que poderia ser dirigido para alimentar e é simplesmente jogado fora. Em relação ao setor, o problema da carne fraca é isolado mesmo, presidente? O problema da carne fraca, como eu falei, é interessante operar no sentido de fiscalizar, de retirar quem não faz as boas práticas e tudo. Mas a carne fraca foi uma generalização indevida que causou para nós um estrago indevido também, porque a gente perdeu mercados, perdeu alguma coisa de confiança em alguns mercados importantes, que isso vai custar muito para a gente recuperar por inteiro e pleno. Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, obrigado. Um bom dia. Bom dia a vocês. Obrigado. Parabéns pelo evento. Você sabe que aqui no evento do Tivoli Mofa Regia, Edgar, também temos aqui outro repórter, Vitor Brown. Pois é, La Regina, eu estou ao lado aqui do Eduardo Leduc, o vice-presidente da BASF, que vai conversar com a gente. Ele participou também aqui do primeiro painel falando sobre o desperdício de alimentos. Bom dia, doutor. Bom dia. Qual a importância desse tema, da discussão em relação ao desperdício de alimentos? O senhor falou bastante sobre isso. Um problema que tem impactos
longínquos que chega a toda a sociedade e muitas vezes a origem dele acaba sendo apontada de forma equivocada, né? A verdade nós temos que falar no evento de hoje que se fala de mitos e fatos. Nós temos vários paradigmas no setor de produção de alimentos no Brasil. O Brasil saiu do mapa da fome e hoje configura no mapa dos países que mais desperdiçam. O Brasil saiu do mapa das pessoas com subnutrição, hoje nós estamos no mapa da obesidade infantil e adulta. Então isso mostra que são muitos mitos e os fatos são outros. Hoje o fato é que o Brasil produz alimentos para o país e para fora do país, alimentos de extrema qualidade, e o que nós precisamos claramente é não aceitar desperdiçar em algumas cadeias produtivas. Mais de 50% do que é produzido é perdido ou desperdiçado ao longo da cadeia. Isso significa que nós temos um potencial enorme de uma alimentação de melhor qualidade, melhor remuneração do agricultor, menos desperdício na cadeia produtiva. Isso é um dever da cadeia produtiva e não mais só do agricultor isoladamente. É um dever principalmente do cidadão, do urbano, e entender a participação dele em reduzir as perdas e os desperdícios, uma vez que nós hoje jogamos no lixo 380 mil toneladas de batata por ano no Brasil. Nós jogamos no lixo 2 milhões de toneladas de tomate produzidos por ano no Brasil. Na batata, claramente no desperdício. Os 50% que perdemos no tomate é na cadeia produtiva. Ou seja, nós temos alguns mitos e fatos a serem tratados e precisamos de comunicação, transparência e esse diálogo na cadeia produtiva com a sociedade para dar essas informações corretas para o cidadão. O que o Brasil ainda precisa fazer para avançar nessa questão no combate ao desperdício? Conscientização, educação e essa reeducação alimentar. Esse mito de que nós temos que é melhor sobrar do que faltar, essas questões de que o alimento, você compra banana, você compra tomate, você joga fora, você no supermercado você compra mais do que você precisa, no restaurante você desperdiça às vezes 30% do que você compra é jogado fora. Então você tem que realmente melhorar o entendimento e a união da cadeia produtiva, ou seja, falar com o produtor, com o operador logístico, armazenagem, com o supermercado, e atacadista com o CEAGESP, ou seja, o atacadista, o supermercado e o consumidor. Então esse é um trabalho de cadeia produtiva, de reeducação, conscientização e reeducação alimentar. É isso que nós precisamos fazer, unindo a cadeia produtiva e com suporte de comunicação e do próprio governo no tema reeducação alimentar, que começa também nas famílias e nas próprias escolas. Perfeito. Esse é o Eduardo Leduc, vice-presidente da BASF. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Parabéns, Jovem Pan. Edgar, daqui a pouquinho então a segunda mesa, o segundo painel discutindo a segurança alimentar. Esse é o Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discutindo a alimentação do futuro. Obrigado, Vitor Brau, falando com a gente, trazendo informações, assim como também Vitor Larregina, nossos repórteres aqui da Jovem Pan, a respeito dessa edição do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, discutindo a alimentação do futuro. Vamos voltar à política nacional. A defesa do ex-presidente Lula pediu ontem ao ministro Edson Fachin, do STF, que reveja sua decisão de enviar a Sérgio Moro as acusações de Joesley Batista em delação ao Ministério Público Federal. Ellen, vamos aos detalhes dessa história toda aí? Vamos lá, é porque, segundo os advogados de Lula, as menções que são feitas na delação da JBS, elas não têm relação com as investigações da Lava Jato. Aliás, isso é o que também está pleiteando, que também estão pleiteando as defesas do senador afastado Aécio Neves e estuda a defesa do presidente Michel Temer. Eles querem descolar essa questão da delação da JBS da Operação Lava Jato. E com isso você poderia tirar isso lá de Curitiba, tirar da vara do juiz Sérgio Moro. E então essa é a ideia, é isso que está tentando pleitear a defesa de Lula. Ainda não é certo, mesmo que vá para Curitiba, não seria certo que iria para o Sérgio Moro, mas em geral tudo que tem a ver com o Lava Jato acaba indo para ele. Então o que está se tentando pleitear é justamente isso, que o caso da JBS, muito embora seja um
um desdobramento da Lava Jato, que foi citado ali, não tem a ver com desvios de corrupção, com desvios da petroleira. Então, por isso que eles estão tentando fazer essa argumentação. Agora, nesta primeira fase do processo, o Ministério Público Federal do Paraná vai ter que avaliar os relatos, ver exatamente o que tem ali, para ver para onde é que vai distribuir, se vai oferecer denúncia, né? Se vai efetivamente oferecer denúncia e para quem ofereceria esta denúncia. Vale lembrar que o Lula já é réu em outros processos. Nesse, ele é apenas citado em alguns momentos ali pelos delatores, os donos da JBS, o Joesley e o Wesley Batista. Ele quer ser julgado por juízes diferentes pelo mesmo artigo do Código Penal. Augusto, agora uma coisa que não dá para negar é que os advogados do ex-presidente Lula trabalham, né? Porque o Lula dá trabalho para eles, né? Olha, as horas trabalhadas por qualquer integrante da tropa de bacharéis do Instituto Lula superam a soma das horas trabalhadas pelo Lula desde 1976, quando ele virou sindicalista e parou de trabalho com o trabalho pesado. Não tem dúvida. Agora, quem paga, hein, Edgar? Pois é, esta é a uma boa pergunta. O Lula, num dos depoimentos, vocês são tantos, acho que foi em Brasília, né, que ele disse quanto ganhava. Então, ele fala 12 ou 20, eu não sei o que, aí chegou a 50, dizendo... Porque tem as palestras e tal. As palestras secaram já faz tempo. Porque a Odebrecht não está em condições de pagar, o AES não está em condições de pagar. Então, do que ele vive, hein? Vem cá, eu fiquei pensando, enquanto você falava aí, não tem os 150 milhões depositados em contas no exterior? Não, isso aí ele não tem conta. Mas tem a pensão, ele falou da pensão, né? Tinha uma pensão que ele estava ganhando. Tinha uma pensão, depois duas pensões, é um negócio bem complicado. Que dava 30 mil, no depoimento do Sérgio Moro. Exatamente, aí, é culpa do Okamoto. O Okamoto vai ser culpado por essa aí, já que a dona Marisa não pode ser responsabilizada por isso também. Agora, tem que saber, né? Porque o dinheiro guardado deve ter sido de bom tamanho. E quanto, hein? Olha aqui, os deputados Roberto Freire e Jean Willis se desentenderam ontem durante um debate no plenário do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. A discussão se deu quando parlamentares discutiam a votação de um requerimento para analisar com urgência a situação política no Brasil e na Venezuela. Antes da gente seguir falando, Ellen e Augusto, vamos ver o vídeo aqui. Bruno, por favor, solta pra gente. O problema do Brasil é de crise, como vive em crise a Argentina, como vive em crise outros países. Mas nada que se assemelhe numa relação para discussão. Não temos problemas em discutir, mas é necessário que se coloque que isto é uma tendência de querer associar, evidentemente, com a fé. É necessário que se diga isso. Está tentando se confundir as questões. O Brasil não tem e não vive situação assemelhada com a Venezuela. São coisas bem distintas, que fique claro isso. Muito obrigado por dar essa oportunidade de fazer uma contraposição à fala do deputado Roberto Freire. Acontece que no Brasil, o atual presidente, acusado de corrupção, flagrado praticamente de corrupção e sustentado por uma maioria de pessoas que respondem a processo da justiça no parlamento, são reprovados pela população. Tem rejeição de 90% da população. E a população está nas ruas para manifestar o seu descontento com o sistema político corrompido e com o presidente corrupto. E a resposta que tem se dado a essas manifestações é a repressão policial dura contra manifestantes. Nós temos um estudante lá... Nós temos um estudante lá que foi preso. Nós temos um estudante lá que sofreu uma agressão dura da polícia e que ficou em coma. Não é verdade. Então, é verdade sim. Não é verdade. Não é verdade. Isso é provocação. Vai mentir aqui. Tá lá, bom, você vê, a gente não se contenta em fazer feio aqui dentro do país, né, brigando no nosso parlamento, a gente vai brigar lá no Uruguai também. Agora, na opinião de vocês, Augusto e Ellen, tem aí algum paralelo, algum ponto em comum entre as crises brasileira e venezuelana? Diga lá. Aquelas cenas da semana passada, a gente ficou um pouquinho em dúvida, não sabia se estava vendo Brasília ou Caracas, né? Foi uma situação assustadora. Não, é assim, a gente ainda vive numa democracia, né? E a Venezuela já não vive mais. A gente vive uma democracia, isso a gente tem que deixar muito claro.
Jean Willis pontua algumas questões que são fato. A gente tem aí alguns excessos. Semana passada a gente viu, por exemplo, circulou amplamente nas redes sociais momentos em que a polícia, no meio da manifestação, saiu atirando com arma de fogo. E a esmo os manifestantes, arma de fogo. A gente sabe que isso não se usa arma de fogo no meio de uma manifestação, atirando a esmo em manifestantes. Isso é uma coisa realmente séria, é uma coisa que tem que se pontuar, que tem que ser criticada, né? A gente tem uma situação grave, quer dizer, que temos um Congresso, que temos um presidente, que temos todo mundo ali envolvido em corrupção, mas ainda assim temos uma democracia, temos instituições funcionando, então não dá para comparar com um país em que não existe mais essa democracia, né? Em que há um Estado realmente de calamidade e que o Brasil, inclusive, deveria ter sido ali um protagonista ao puxar a questão de reclamar do não respeito aos direitos humanos e tudo mais. E que não pode ser porque aqui dentro a gente deixou também a desejar um pouco nisso. Augusto. Jean Willis, ele jamais se manifestou contra a repressão homicida que é feita na Venezuela diante de qualquer manifestação pacífica da oposição. Quem copia os métodos repressivos dos piores tempos da ditadura é a oposição brasileira, por incrível que pareça. Quem incendeia ministérios, né? Quem ataca ataca os policiais. A oposição venezuelana é vítima. A oposição aqui está na ofensiva e confunde quebra-quebra com manifestação. Eu quero que o Jean Willis, que aliás, Vini, eu já descobri que ele fez parte do BBB. Sim, ganhou, sim. Tá vendo? Graças a você eu estou me informando. O Jean Willis é uma piada. Ele só tá na política por causa disso, né? É uma piada. Quer dizer, ele acha o quê? O Temer é igual à ditadura venezuelana ou ao simulacro de ditadura. Então denuncie lá. Denuncie. Ali você tem, para saber se um país é democrático ou não, você use apenas um critério. Existem presos políticos? Se existe, não é democracia. Aqui tem algum? Só o Lula se considera preso político. A intervenção do Exército para manter a ordem pública ameaçada, e eles invadiriam o Planalto se isso não acontecesse, é uma atribuição das Forças Armadas prevista na Constituição. Quer dizer, ele ainda está comparando o que houve agora com os tempos da ditadura, não viveu os tempos da ditadura, não estudou o que se passou na ditadura, e é um insulto a quem enfrentou a ditadura, como foi o caso da minha geração. É um insulto ouvir um moleque desses discorrendo sobre assuntos que desconhece e fazendo comparações imbecis, como se o Brasil estivesse prestes a se transformar numa ditadura e como se as Forças Armadas ainda fossem comandadas pelo general Médici. Ele não entende nada e fica falando para uma plateia propensa a acreditar, porque os estrangeiros, eles são de uma ingenuidade bárbara e adoram ver aqui na República Bananeira, que o Brasil ainda é, em vários aspectos, mais um golpe de Estado. Até porque isso é complicado e complexo para a gente que está aqui, tratando do assunto todo dia, entender isso, imagina isso para os estrangeiros. Vamos passar para a editoria internacional. Há 10 dias da eleição no Reino Unido, a esquerda avança e põe à prova a força do Partido Conservador. Ulisses Neto, nosso correspondente lá na Grã-Bretanha, agora conversa com a gente dizendo o seguinte: a pergunta que eu deixo para você comentar, Ulisses, a primeira-ministra Theresa May deve estar meio tensa com tudo isso que vem acontecendo? Até suponho que o chazinho, aquele momento tradicional de relax do britânico ali, ela suspendeu. Tô certo ou tô errado? Bom dia. Edgar, suspendeu, trocou o chá com leite, né? O English Breakfast com leite, agora tá tomando Earl Grey para ver se dá uma melhorada. Eu sugiro que vocês, quem tá com o computador aí, com o celular, coloca no Twitter, Theresa May GIFs. E aí vocês vão ver uma hashtag que tá bombando aqui no Reino Unido, porque ontem
teve um debate na televisão, um debate diferente, não eram os dois candidatos se enfrentando, né, os dois líderes dos partidos se enfrentando, a Theresa May e o Jeremy Corbyn, mas eles participaram de uma entrevista muito dura e também responderam às perguntas da plateia e tudo mais. E a Theresa May foi muito mal nesse programa, por isso essa hashtag tá super forte aqui na Inglaterra, o Theresa May GIFs, que é todo mundo tirando sarro da repercussão, né, de como foi a performance dela ontem no programa de TV. Quem for mais atento vai falar, olha, mas quando anunciaram essa eleição fora de época, né, aqui no Reino Unido, no mês passado, vocês falaram que o Partido Conservador ia crescer, ia aumentar a sua base no parlamento, e foi isso mesmo, essa era a análise geral na época. Muita gente até chamando a Theresa May de aproveitadora, porque ela estava aproveitando esse momento em que o Partido Trabalhista, que é a esquerda aqui da Inglaterra, estava muito confuso, um partido estava sem liderança, o Jeremy Corbyn, que é um líder marxista, bem criticado e tudo mais, aqui não tinha popularidade alta, mas começou a campanha e o jogo virou. E agora as pesquisas, se é que dá pra gente acreditar nelas, porque aqui no Reino Unido as pesquisas erraram feio das últimas vezes, elas apontam que o Jeremy Corbyn, que o Partido Trabalhista está crescendo muito. Quando começou o período eleitoral no mês passado, o Partido Conservador tinha 22 pontos de vantagem, para vocês terem uma ideia. Agora o Partido Trabalhista diminuiu essa distância, está apenas 5 pontos atrás do partido da primeira-ministra. Então, isso mostra que a situação virou muito. Os marqueteiros sempre falam, quando analisam as pesquisas, na tal da curva do peixe. Se a gente imaginar o desenho de um peixe, né, tem a curva que está em cima caindo, a curva que está embaixo subindo, e em algum momento elas se encontram no que seria a boca do peixe, né? Como faltam aí quase 10 dias, mais ou menos 10 dias para a eleição, tem tempo suficiente para essas duas curvas, a do Partido Conservador e a do Trabalhista, se encontrarem. Agora, se o partido de esquerda vai mesmo conseguir vencer a eleição, são outros 500. E a principal proposta deles aqui, que ganhou muita popularidade nas últimas semanas, é a da universidade grátis. Todo mundo no Reino Unido teria acesso à universidade sem pagar nada, como já aconteceu no passado, a partir do próximo semestre, né, do próximo intake, como eles dizem por aqui, que é agora no mês de setembro, Edgar. Vamos ver, porque a linha do peixe se encontra ou na frente, na boca, ou na cauda. Pode ser atrás também. Pode ser também. Fala, Ellen. Não, eu fui olhar aqui a hashtag que o Ulisses propôs, e eu achei um dos GIFs que eu achei muito perfeito, aparece alguém desesperada, que seria o retrato da Theresa May quando ela se dá conta de que foi ela que convocou essa eleição para agora. Porque ela jamais poderia imaginar esse cenário em que houve um atentado terrorista e que isso acabou impactando diretamente, né, Ulisses, no que a gente está vendo no cenário de agora, né? Porque é o seguinte, a próxima eleição aqui no Reino Unido era só em 2020, né? Agora o sistema parlamentarista tem dessas coisas, que o chefe de governo pode convocar eleições quando ele considerar apropriado ou quando ele também perder sustentação no parlamento, aí se convocam outras eleições. Ela tinha maioria já no parlamento, mas ela imaginava que seria possível ampliar essa maioria e aí conseguir uma mão mais pesada, mais forte nas negociações com o Brexit, nas negociações do divórcio europeu. E porque ela precisa de uma maioria ampla para não ter que ficar dependendo da oposição e dos seus partidos que ficam, são partidos pêndulos, né, que ficam variando, às vezes votam com o governo, às vezes não. Então ela achou que ia dar para ganhar muito voto e aparentemente não é isso que vai acontecer. O atentado de Manchester, na segunda-feira passada, a expectativa era de que ele ajudaria a Theresa May, porque na prática, toda vez que o eleitor tem medo, né, toda vez que o eleitor se vê assustado, ele normalmente não tende a assumir riscos, e votar no Jeremy Corbyn é um risco. Inclusive ontem no debate ele foi muito pressionado sobre isso, né, porque ele tem essa visão de esquerda, e aí perguntaram para ele, mas você sempre foi contra a guerra ao terror, você teria coragem de usar as armas nucleares do Reino Unido, o que você acha que dá para fazer para acabar com o terrorismo? Tudo isso ele foi muito pressionado ontem porque é uma preocupação do eleitor, só que no final das contas foi o inverso, o atentado não teve impacto positivo para a Theresa May. Ulisses, é Augusto. Eu só estava querendo saber se o resultado da eleição influi de alguma forma na saída do Reino Unido da União Europeia, ou se isso nem é tema de campanha.
Não, foi muito debatido sim. Não vai influenciar no fato da separação, porque os dois candidatos, né, são vários partidos, mas os principais partidos, o conservador e o trabalhista, os dois já disseram, reafirmaram ontem, a votação vai ser respeitada. O resultado não tem como mexer, o Reino Unido vai sair da União Europeia. A questão é quais serão os termos dessa separação. A Theresa May diz o seguinte: eu prefiro não ter nenhum acordo com a União Europeia do que terminar com um acordo ruim. E o Jeremy Corbyn já disse que não, disse que é possível fazer um acordo que fique bom para todo mundo, talvez a livre circulação de pessoas, de europeus, que é o ponto principal da separação, acabe sendo mantida se o Jeremy Corbyn vencer. Isso significaria que os europeus podem continuar morando aqui no Reino Unido, podem entrar e sair. Então, os termos do divórcio é que vão mudar, mas a separação, a saída da União Europeia, isso não tem como voltar atrás, não. Perfeito. Obrigado, Ulisses, pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu, Edgar. Um abraço pra todo mundo. Um abraço. Olha só, Paulinha, quero saber como é que tá a nossa hashtag Namora Comigo. Tá espalhando tanto amor. Como está? Tanto amor, Como tanto está? amor que a gente tá aqui em terceiro entre os assuntos mais comentados desse Boa! país. Olha aí, ó. Sabe? E tem gente pedindo gente em namoro. Tem gente dizendo, ó, o Lorde AKS, tô namorando mentalmente, tudo do jeito que eu quero, sem sofrer com as minhas expectativas. Melhor jeito de namorar. Aí tem o André Maulerbaum, sei lá como é que lê aqui. Ele diz o seguinte: namoro é como a Avenida Paulista, começa no paraíso e termina na consolação. Então, tem pessoas com teorias muito boas. Olha, olha a The End aqui, ó. Eu pediria a crush em namoro, mas ela me bloqueou em tudo. Acontece, querida, calma. E a gente tá fazendo uma coisa maravilhosa. Quem quer pedir em namoro o seu ídolo, a gente tá retweetando com o Twitter da rádio, que é verificado. Então, quem sabe, ele discute dessa vez. Então, coloca aí o seu @Anitta, @John Mayer. Quem sabe? é que você quer? Quem é que você quer Vai. namorar? Vamos Manda lá, bala. hashtag namora comigo. E aqui no WhatsApp também, aí, tá mandando a sua declaração, né? Tá fazendo o seu pedido de namoro, de casamento pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009, tem camiseta para ser sorteada entre os amorosos participantes. Agora, faltando 6 minutos para as 11 horas, horário de Brasília. Paulinha, já tô sabendo por que você tá super sorridente hoje. Por quê? E nada que você viu lá o cara pedindo em namoro, a menina no isso metrô. foi Nada pouco, disso. vai. Você Não? tá feliz assim, sabe por quê? Por causa da boa notícia que o Hopi Hari, né, que havia anunciado que tinha suspendido as atividades por tempo indeterminado, tal, vai reabrir, né? Vai reabrir agora em junho. Eu fiquei feliz mesmo. Antes das férias escolares, que maravilha. Pois é, eles conseguiram aí uma linha de crédito junto ao tal de American Bank. E aí vão organizar para tentar reabrir, né? Não é muito fácil. Eles têm aí uma dívida alta com a CPFL, mais conhecida como a fornecedora de energia elétrica. Então, isso é a primeira coisa, eles vão saldar essa dívida. Eles também vão normalizar a situação dos funcionários e colaboradores. Muita gente sem receber, não é mesmo? E aí vão tentar reorganizar essa volta, mesmo que devagarzinho e tal. Você sabe que no fim do ano passado, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial deles. Sabe quanto era a dívida? Quanto? 330 milhões de reais, né? Um dos principais credores sendo o BNDES. Então vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer, mas já é uma boa notícia, porque a gente não quer nenhuma empresa falindo, né? A gente quer o pessoal indo pra frente, pagando os funcionários, isso é sempre importante. Então que bom que vai ser a primeira medida e já em junho algumas atrações abertas aí do Hopi Hari. Não adianta reabrir do jeito que tava, não. Olha lá, vai cobrando quase 100 pau das pessoas que iam lá nos brinquedos, só tinha metade dos brinquedos abertos. Eu acho que vai abrir por enquanto assim, mas eles vão tentar depois recuperar as dá, atrações né? fechadas. Mas é melhor do que abrir com coisa com defeito e depois acontecer acidente. Mas abre Já com aconteceu, se tem né? coisa com defeito, diminui o preço. Diminui o preço, não adianta ficar cobrando alto e as pessoas vão lá e não tem as principais atrações. Mas defeito conserta-se, né? Não, defeito, mas se não tem determinados Ele tá dizendo que ele pagou tem que abaixar o cheio preço. e chegou lá e não pôde usufruir não das pôde usufruir porque atrações tinham brinquedos abertas. fechados, Eu né? acho que se eles conseguirem deixar isso bastante explícito na compra, olha, essas atrações não estão abertas, aí você paga quem quiser, né? E quem puder. Então vai, dá pena, dá a hora certa aí. É brincadeira, 11 horas, horário de Brasília. Velho. Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute. Alimentação do futuro. Oferecimento Cargill e Tetra Pak.
Está acontecendo agora o Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan discute a alimentação do futuro. Painéis estão ocorrendo no Hotel Tivoli Mofarrege, aqui em São Paulo. Para quem quiser acompanhar, o fórum está sendo transmitido ao vivo no jp.com.br/mitos e fatos. Quem atualiza agora as informações sobre o fórum é o nosso repórter Vitor Brown. Bom dia, Brown. Bom dia, Edgar. Falando mais uma vez aqui do Hotel Tivoli Mofarrege, a Jovem Pan discutindo a alimentação do futuro. Como você disse, o Fórum Mitos e Fatos começou por volta das 9 horas da manhã. Nesse momento já estamos no segundo painel. Serão 4 mesas discutindo temas aí relacionados à alimentação. Nesse momento, o debate sobre a questão da segurança alimentar. Está falando aqui o presidente da Cargill, Luiz Prete. Vamos ouvi-lo. O agricultor que produziria soja. A outra questão que eu acho que a gente precisaria equacionar é acabar com essa divisão. Não existe agricultor familiar, agricultor pequeno, agricultor médio. A gente precisa tratar de todos os agricultores de maneira igual. O agricultor familiar, ele tem um viés que eu acredito que a gente deveria tratá-lo da mesma forma que é o agricultor pequeno, o microprodutor, sem viés político, porque o que nós precisamos é produzir alimento para o Brasil e para o mundo. Esse é o Luiz Prete, o presidente da Cargill, falando aqui no Fórum Mitos e Fatos, esse que é o segundo painel do dia, discutindo a questão da segurança alimentar. Como eu disse, são 4 mesas, a primeira delas falou mais cedo sobre a questão do desperdício de alimentos, ainda teremos mais 2 debates sobre tecnologia e também sobre a saúde. O Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a alimentação do futuro, Edgar. Obrigado, esse Vitor Brown conversando com a gente, trazendo as informações, nos atualizando sobre os painéis e o que acontece no Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, que discute nessa edição a alimentação do futuro. Seguindo aqui no Morning Show, vamos com a nossa hashtag. Paulinha, como que é? Cara, namora tá muito comigo. Hashtag namora comigo. Tem gente pedindo pros seus ídolos, né? Justin Timberlake, que a gente já tweetou pra ele, a modelo Adriana Lima também já foi pedindo namoro aqui. A gente também tweetou pra ela com o perfil da rádio pra chamar mais atenção, a gente já que a gente uma força, né? E estamos subindo, né, entre os assuntos mais comentados do Brasil agora. E é nossa hashtag, né, Paula? É sempre bom lembrar, não é que não foi o Twitter que promoveu o engajamento aí entre as pessoas que se amam, foi o Morning Show. Até eu dizer essa palavra engajamento, que vocês podem pôr no texto aí de alguma forma. De qualquer forma, não aqui, tá? Eu fazia isso nas provas de ensino religioso. Usava fraternidade, sempre tirava 10. Hashtag namora comigo. Dá um arroba no seu ídolo, no seu crush, no seu love, que a gente vai te dar uma força aqui no Twitter. Muita gente citando meu nome aqui, mas como você bem já alertou, Paula, claro, e tem muita gente oferecendo comida, porque é assim que eu gosto de proposta. Que a gente ganha. Eu sei fazer coxinha, a Detremura aqui do Twitter, um ícone do Twitter falou que faz lasanha. É sempre bom, né? Alguém que sabe oferecer uma comida. Acho bom. Ajuda. Eu acho, dá um empurrãozinho. E aqui no WhatsApp também convidamos os ouvintes do Morning Show a mandarem declarações de amor, né? Se revelarem com a pessoa amada. Quem sabe, né? Acontece a partir dessa forcinha que a gente tá dando aqui pelo Morning Show. E eles estão participando, ó. Bom dia, galera do Jovem Pan Morning Show. Aqui é Henrique. Falo de Recife. Satisfação falar com vocês aí. Eu quero declarar o meu amor para a pessoa mais especial que eu conheci em toda a minha vida. Raniele foi uma pessoa que mudou a minha vida desses 8 meses pra cá que a gente tá junto. E eu tô muito feliz ao lado dela. Pô, felizaço declarar isso aí pra todo o Brasil. Muito obrigado, valeu. Abraço pra todo mundo aí. Olha, o Henrique, mandou pra Raniele. Bom dia Jovem Pan, bom dia Morning Show. Meu nome é Júlio, moro em Cotia. E eu queria dizer que a minha esposa, a Cris, que a gente já é casado, mas se não fôssemos eu pediria ela em casamento de novo. Amo ela demais e espero que ela ouça o recado. Um abraço a todos. Bom dia, Morning Show. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulinha. Eu sou seu fã, hein? Eu quero me declarar aqui para minha noiva, Raquel Santos Ribeiro. A gente vai casar agora no mês de julho. E pensa num cara que tá ansioso, coração acelerado, tô conseguindo nem dormir. É uma pessoa que eu gosto muito, minha companheira, e que, como eu tava aí essa semana aí, a mente inteligente colocou no meu caminho
para poder me fazer feliz e eu a fazer feliz. Bom dia, Morning Show a todos. Eu sou Diego aqui da Serra Espírito Santo. Olha aí, nossa audiência Espírito. Ô, Vini, queria que você comentasse essa, porque o menino tá nervoso, porque tá prestes a se casar e tal. Né? Por que eu comento? Eu queria te ouvir, pô. Não, fica calmo, cara. Tudo tem seu tempo. Fica calmo, eu posso comentar, porque desse assunto eu entendo. Casa logo, porque, né, quando dá vontade de casar, a gente tem que casar de uma vez, senão passa. Então vai lá e casa, que o negócio é assim. Muito bom dia. Meu nome é Michel Temer, sou de Brasília e gostaria de me declarar para minha esposa Marcela Temer, de modo que nossa relação é uma relação muito harmoniosa. Nos conhecemos uma vez no supermercado. Ela estava fazendo algumas compras e eu fui perguntar sobre a diferenciação de alguns produtos, de preço de alguns produtos que eu não sabia, e mulher geralmente costuma saber mais dessas coisas. Ela me ajudou e a partir dali nós construímos uma relação muito afetiva que resultou até no nascimento do nosso filho, o Michelzinho. Então, eu gostaria de aproveitar este momento e declarar todo o meu amor para a Marcela Temer. Eu te amo, meu amor. Caramba, meu, o Temer ligou pra gente. Olha só, hein? Tá com tempo pra fazer declaração, hein? Tá com bastante tempo. Vamos lá, esse é o Morning Show. Obrigado pela participação, todo mundo. Você vê que aqui, Edgar, você vê que aqui o presidente Temer entra no ar e tem o que dizer, né? Tem o que dizer, olha aí, dando, né? A declaração a Marcela. Ainda sobrou pro Michelzinho aí de lambuja. Vamos pra mais um barraco aqui? Ixi, vai. A cantora Leia, é Leia, Vini, que fala? Leia. Não é mais vocalista da banda X Calypso. Divulgou um áudio de uma briga, a Leia, briga feia, aliás, com o guitarrista Chimbinha. Conta essa história, o que aconteceu dessa vez, Vini? A Leia Emanuele, né? A segunda cantora já que passa por essa nova fase aí do Calypso, que agora é X Calypso, né? Depois da saída da Joelma, que foi uma saída também conturbada, né? Muitas acusações aí contra o nosso glorioso Chimba, né? Aliás, que faz, hein, Chimba? Olha, essa gravação, Edgar, que nós vamos ouvir daqui a pouco, um trechinho dela, é de dar inveja ao Aécio Neves. Ai. Olha, esse aí pesado. O Chimba pegou pesado com a cantora aí do X Calypso. Vamos ouvir esse trechinho que ele não gostou, Paula, do vestido que ela foi no programa do Porchat. Não. Também, eu não quero nunca ter mal. Eu tô chateado até hoje com aquele negócio daquele vestido. Eu tô chateado, porque se tu não tivesse talento, eu nem me importava, tu ia nua. Pra mim era bom, porque tu não tinha talento. Sim, eu não fui nua, Chimbinha, eu não tava vulgar. Eu não tava vulgar. Pra mim, tu tava vulgar numa p*** ali. Eu não sou vulgar. E quando você falar isso pra mim, eu vou lhe responder. Não adianta. Não adianta. Eu não recebi um... Que é isso? Vai estar dando inveja ao Zezé Perrella e ao Aécio Neves. Eu tô falando que é de dar inveja. Não, baixo nível total aí do Chimba, mostrando realmente que por trás daquela vozinha mansa, né? Jeitinho calmo de falar, tem um cara aí que é total machista, total preconceituoso, inseguro. E não é com a primeira que ele faz isso, né? Já fazia antes com a Joelma, além das traições, né? Fazia com a outra menina lá que substituiu, a Tabata, né? Se não me engano era o nome dela. E agora com essa outra menina que já deixou também o X Calypso. Pelo jeito o Chimba vai ter que fazer uma carreira solo também daqui a pouco, Edgar. Opa, vamos lá, eu já ia passar pra próxima, vai. Mas vamos só fazer um registro aqui, porque o ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, já avisou agora que... Vai aceitar ou não vai aceitar? Não vai. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Ele não vai aceitar assumir o Ministério da Transparência no lugar do Torquato Jardim e vai voltar, então, pra bancada dele. Com isso, o Rocha Loures perde o foro privilegiado, não é isso? Nesse trâmite todo? Porque o Rocha vai Loures acabar dando... entrou como suplente dele, não foi? Era o suplente dele, com isso o Rocha Loures perde. Bom. E aí... As possibilidades de uma delação, talvez... sejam reforçadas aí. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Agora sim, vamos em frente. Música aqui pra gente. Música, maestro! Qual é a música?
Sun Smith. Você gosta, Silvio? Tava fazendo falta o Sun Smith. Não é o Sam Smith. Hã? John Mayer. Mayer. Tá Fala assim, difícil ó, falar John nome aqui nesse Mayer. programa. É, porque o pessoal tá em cima da gente. Ó, Mayer ou Mayer, Mayer. ele anunciou turnê no Brasil, vai fazer uma série de shows aqui em outubro, né? Quero saber onde que ele vai se apresentar, Paulinho. Cara, são muitas apresentações, né? Não à toa, porque realmente ele tem muitos fãs aqui no Brasil. Então, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. A turnê é do disco The Search for Everything, do qual faz parte esta música Still Feel Like Your Man, que dizem, ele mesmo até admitiu que ele escreveu para Katy Perry, sua ex, não é mesmo? Mas é claro que teremos os hits, por exemplo, a música preferida de Ellen Brown, Olha Your aí. Body is a Wonderland, É verdade. Gravity, Daughters, entre outras faixas, não é mesmo? Então, olha, dia 18 de outubro em São Paulo, no Allianz Parque. E os ingressos começam a ser vendidos em 5 de junho. Aí você pode acompanhar, porque os ingressos começam a ser vendidos em 5 de junho, mas conforme a data da apresentação, começa a vender numa data diferente, entendeu? Então começa em 5 de junho, aí em 6 de junho já começa a venda para Curitiba, em 22 já começa a venda para o Rio de Janeiro e no dia 23 já começam as vendas para Porto Alegre e Belo Horizonte. Então, compre seu ingresso em junho, Quanto é o curta o ingresso, show em outubro. Tem variação de preço aqui em São Paulo, por exemplo, de 120 Você tem grana, a meu. R$640. Tem muita grana, E o Tapera. ingresso mais caro é em Porto Alegre. Eita. Vai de 115, mas chega a R$700. A apresentação acontece no Anfiteatro Beira Rio. Caro, né? Pra ver o Zé, Beira Rio. pra ver o Zé Rabalho, eu pago muito menos. Mas você não gosta do Teve John umas Mayer? 3 apresentações do Zé Rabalho, do Fagner e do Alceu Valença. Como assim? Fala, Paulinha, completa, vai. Não, eu ia lembrar vocês que quem gosta de série, dá só uma variadinha, mas quem gosta de série, não é sério, é porque a gente já falou bastante sobre House of Cards aqui, né? Imagina. A gente já Achei que você falou ia falar que o bastante. John Pode Mayer falar tem mal. alguma série. Não, mas é que hoje já Você estão ignorou o disponíveis os episódios. Na verdade, esse é o único assunto que eu queria falar hoje nesse programa, porque eu quero ir embora daqui e ativar E assistir, o play fazer a maratona. dessa quinta temporada. Então já estão disponíveis, o que é bastante atípico, viu, Edgar? Normalmente a Netflix lança na sexta-feira, né? Então hoje, do nada, né? Não foi do nada, marcaram a data, mas assim, pá, Acho na que é meio terça. pra entrar no ambiente do Brasil mesmo, né? Que do nada surge alguma coisa assim também na Baixo. política, né? Todo Então momento, né? Como eles Gente. falaram que não dá pra competir, eles já É, lançaram falaram tudo que não dá agora, pra entendeu? competir. Preparem até- as costelinhas. As costelinhas, o milho cozido, apesar de que já fechou, né, a costelaria lá que o Frank gostaria de ir, o Francis, mas de qualquer spoiler! forma... Aí, Não, mas já spoiler, foi, já não. faz. já tempo, faz faz tempo essa. É, tá Brincadeira, tudo toda a certo. primeira aí. Tá tudo certo. Então, ó, já tá disponível a quinta temporada. Então, corram aí. Eu vou comentar também no Twitter Vai com fazer vocês. evento esse ano, Paula? Então, Você sempre faz, perdi né? o timing, né? Tinha que ter feito ontem esse evento de lançamento, mas tudo bem. Vamos lá. Muitas expectativas. Será que vai ter guerra? Não vai ter guerra? Essa chapa Underwood. Será que Claire vai falar com a gente? Será? Será que vamos nos surpreender nessa época pós-Trump e acontecimentos do Brasil? E enquanto isso, John Mayer vai rolando aqui, ó. Still Feel Like a Man, né? Ele que faz shows em outubro no Brasil. E me surpreendi com o Silvio, que gosta também do John Mayer, mas quem na verdade é fã número 1 de carteirinha é o Bolsa Progressista, que gosta do Sam Smith. Né? Do Sam Smith, tô esperando a Paula falar alguma coisa do Sam, pô. Mas você sabe tudo por onde, dele, por onde ô, ele Bolsa? anda? Por onde ele anda? Não, eu era fã dele, mas tá sumido. O que mais você gosta da carreira dele? Seu jeito dele? O estilo Sam Smith. É estilo? Vai. Bom, tá falado. Vamos em frente agora, Vini. Quero saber de você o seguinte: tem uma informação que chegou ontem pra gente aqui na redação. Tá no noticiário, aliás, né? O assunto é dentro do futebol, né? A gente vai falar do Pelé. Vamos começar a falar do Pelé, vai. O Pelé vai voltar a comentar futebol na televisão. O Casão, quero saber o que o Casão acha. Não vai ser a Globo, né? Porque o Galvão não gosta dele, velho. Mas não vai ser na Globo mesmo, não. Aliás, depois de muito tempo, a Globo não vai transmitir jogos da seleção brasileira. Perdeu a exclusividade
com a CBF. É verdade que deu demissão até no administrativo da Globo por conta da perda do... O diretor Renato Ribeiro foi demitido, que é o diretor da Central de Esportes ali da Rede Globo. A Globo não confirma que tem a ver com esta negociação com a CBF. Mas, coincidentemente, foi no mesmo dia em que a Globo soltou uma nota dizendo que não vai transmitir esses jogos da seleção brasileira, os próximos 2 amistosos contra a Argentina e Austrália, né? Nos dias 9 e 13 de junho. Esses jogos serão às 7 horas da manhã, Edgar, porque vai ser lá na Austrália, né? Então o fuso horário aí fica meio complicado aqui para as televisões abertas no Brasil, mas quem vai transmitir vai ser a TV Brasil. Nossa. A CBF fechou um acordo com a TV Brasil, ainda está negociando com a Bandeirantes, pode ser que aconteça aí algum acordo com a Band e também com uma operadora de telefonia para transmitir por celular. E futuramente a CBF também pensa na transmissão via redes sociais, assim como foi, por exemplo, Atlético Paranaense e Curitiba, né? Então, assim, é uma tendência que tem acontecido, né, dos clubes e das ligas negociarem os seus próprios eventos, né? Com isso você consegue expor mais os seus patrocinadores, consegue negociar com outras empresas, consegue ter uma arrecadação maior, né? A Globo diz que lamenta muito essa decisão da CBF, porque a Globo, Edgar, ela adquire os direitos desses jogos como se fosse uma rifa. Quando você vai participar de uma rifa, você não compra ali 10 cartelas já, um pacote fechado. O que a CBF fez? Quando você chega na rifa, eles vendem também aquelas cartelas avulsas. Foi isso que a CBF fez. Guardou esses amistosos avulsos na mão e não vendeu para a Globo num pacote. Então a Globo tem direitos, por exemplo, já das próximas Copas do Mundo, de 2018 na Rússia e de 2022 no Catar, mas não tinha direito a esses amistosos. Então foi feita até uma negociação, mas não chegaram em um acordo. E aí... Só isso você acha que renderia a demissão do cara, não? Do Renato? Não sei, Bom, eu não sei. Tendo em vista o que isso reúne de patrocínio, grana, né? Mas que foi representa de credibilidade, de anos de transmissão. Sim, mas que foi uma coincidência, né, ele ter sido mandado embora. E vai ser, o cargo agora vai ser ocupado interinamente pelo Roberto Marinho Neto, né, que agora é o diretor de esportes do Grupo Globo, até que a nova estrutura seja definida. E aí, nessa partida aí da TV Brasil, o narrador vai ser o Nivaldo Pietro, que é da Fox Sports, já foi da Bandeirantes também. Sim. E o comentarista vai ser o Pelé. Falou que abriu uma exceção aí, porque ele só comenta eventos mais importantes, como Copa do Mundo, né? Mas que ele tava querendo matar a saudade. O Pelé, que passou por algumas operações aí recentemente, tava meio sumido, não participou lá da abertura da Olimpíada, né, que tava todo mundo esperando. Então a gente vai ter agora o retorno do Pelé comentando futebol, e o que me deixa com uma saudade incrível de acompanhar um dos melhores momentos da televisão brasileira, que é o Pelé comentando futebol. Só que tem uma pessoa que não gostava muito. A gente pode soltar o vídeo, Bruno? Olha lá, tá vendo? Olha, o Fernandinho, Fernandinho, olha, tem o seguinte, o Ciro tem que vir pra cá. Sabe, porque você passou o jogo inteiro no meu ouvido. Eu sei que estão dizendo, fala o Pelé não falar, fala o Pelé diminuir. Só se eu matar ele, cara. Tá não, saiu daqui só se eu matar ele, cara. Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala, pô. O Pelé tava do lado dele, ele saiu. Porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Ô, Cirão, você vai me enlouquecer, Cirão. Pô, eu vou dar uma marreta na cabeça dele, pô. Olha. Fazer o quê, pô? E aí, ou então, Fernandinho, faz o seguinte. Isso daí, Ciro, cara. É o Galvão Bueno revoltado com o Pelé na Copa do Mundo. Uma rave. Revoltado com o Pelé na Copa de 94, né? Que fazia a transmissão ali junto com o Galvão. Mas depois ele dá até uma risadinha, acho que ele, né, tava brincando um pouco também, mas tava incomodado, o tom era amistoso, né? Porque o Pelé tava do lado dele ali, ele tava dando um sorrisinho ali. Mas o Galvão é um cara que gosta de falar muito, né? Então, às vezes, quando o outro também gosta de falar, e não dá muito certo, né? Isso com isso, bíblia. E aí, Edgar, é o seguinte, esses jogos aí da seleção brasileira, não terá o Neymar, né? E alguns outros craques, como Marcelo, Daniel Alves, que o Tite resolveu poupá-los, porque eles vêm aí de finais das competições europeias, enfim, mas tá tudo certo então, Brasil e Argentina, Brasil e Austrália, nos dias 9 e 13 de junho, às 7 horas da manhã. Por enquanto, na TV Brasil, pode ser que role algo também
com a Bandeirantes. Vamos girar o tema? Vamos falar de dois destaques ainda dentro do futebol, vai. Futebol? Vamos falar da contratação do Luxemburgo? Pois é, voltou. Pelo Sport, Clube Recife. Aliás, nossa audiência aí em Recife maciça, todo mundo sempre participando aqui. Obrigado aos ouvintes aí de Recife, de Pernambuco de uma forma geral. E voltou pro Sport, que é uma equipe... Acho que vai ser uma boa? Eu acho que vai, eu acho principalmente para o Luxemburgo, porque ele perdeu. Pro esporte não tanto, mas pra ele... Olha, acabei de exaltar nossos ouvintes lá do Recife. Olha... Né? Eles não vão gostar desse comentário teu, né? Porque eles querem que fique bom pro clube, pô. Sim, mas hoje o esporte é muito mais importante para o Luxemburgo do que o Luxemburgo pro esporte. O Luxemburgo que tá precisando resgatar a carreira, resgatar o patamar que ele tinha dentro do futebol brasileiro. É o maior campeão brasileiro. Nunca tinha dirigido um time do Nordeste? Nunca tinha dirigido um time do Nordeste. O último time dele aqui no Brasil foi o Cruzeiro em 2015. Teve aquela passagem pela China. E recentemente, Edgar, Corinthians ficava sem técnico, nem cogitava Luxemburgo. Palmeiras sem técnico, nem cogitava Luxemburgo. Os times do Rio sem técnico, nada de Luxemburgo. Então isso foi já ficando ruim para ele, para a imagem dele, né? Porque o Luxemburgo sempre ficou acostumado a treinar os maiores times do Brasil, treinou o Real Madrid, treinou a seleção brasileira. Então agora eu acho que ele tem essa oportunidade de se reencontrar no futebol brasileiro, dirigindo o Sport. Novo técnico do Sport, portanto, Vanderlei Luxemburgo. Edgar. E o Brasileirão, né? Quem é que tá puxando a fila aí do Brasileirão? Sabe quem é o líder do Brasileiro, Edgar? A Chapecoense. Chapecoense. E assim, claro, é apenas a terceira rodada do campeonato. Provavelmente a Chapecoense nem brigue pelo título, né? Até porque é uma equipe que teve que se reestruturar toda depois da tragédia, mas ficou marcado essa liderança ontem. Foi o jogo ontem contra o Avaí, a Chapecoense venceu por 2-0, porque completou exatos 6 meses da tragédia. Então, no dia 29 de novembro de 2016, uma tragédia que destruiu um clube inteiro de futebol. E no dia 29 de maio de 2017, a Chapecoense é líder do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história. Então isso, mais do que o que vai ser daqui para frente, é simbólico. Né? Então é muito legal, e a Chapecoense tem feito um ano muito interessante, foi campeã catarinense, não se classificou na Libertadores por um pecado, né? Escalou um jogador irregular lá e foi punida pela Conmebol, mas tem feito um bom trabalho com o técnico Wagner Mancini, a diretoria contratou bons jogadores, então é bacana ver se essa reestruturação da Chape aí a gente torce bastante. Falado, Vini. Olha, a gente vai fechando o Morning Show dessa terça-feira, temos o ganhador, agora eu queria um encontro de... Do que, meu Deus? É que ele preparou uma coisa. Aí você prepara um negócio, é brincadeira. Quebra a perna. Tá bom, quebra a perna ele queria preparar um clima para ele poder apresentar o ganhador. É isso aí, então vamos lá, aproveita. Vai lá, chega aí. Quem leva? Especialmente para Paula Carvalho, Augusto Nunes, a galera do YouTube, Guilherme Prates, o grande Milton Gouveia, Renata Renatinha. Só que fala no microfone. O vencedor de hoje é o glorioso Júlio, Edgar. Porra, você combina tudo antes, meu. Era pra você dar uma de Faustão agora, pô. Paulinha, e aí, quem leva no Twitter? Aqui no Twitter a gente continua em segundo lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag Namora Comigo, e quem ganhou foi Luciano Lima. Luciano, Aê, já te mandei bem. um tweet aqui, fala comigo. Aê, muito bem. Muito obrigado a todo mundo que participou com a gente nessa manhã de terça-feira. Amanhã a gente volta, viu? A partir do quê? Das 10 da manhã, aqui pela Jovem Pan. Beijo pra todo mundo, Ellen. Beijo. Se cuidem, garota. Pode deixar. Valeu, Paulinha. Falou! Falou, Vini. Valeu. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na Pan. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.